Donald Trump voltou à Casa Branca com uma postura clara. O Irã não teria uma bomba. The only thing I've said about Iran, and I want them to have a great country, they have great potential, the people are amazing. The only thing I said about Iran, they can't have a nuclear weapon. Logo em fevereiro de 2025, Trump retomou a campanha de pressão máxima. Os objetivos eram forçar o Irã a negociar um novo acordo nuclear, impedir o desenvolvimento de armas e combater a influência regional iraniana. Foram mais de 875 pessoas, embarcações e aeronaves sancionadas, com foco em impedir as exportações de petróleo iraniano. Mas muito além dessas medidas, o alinhamento pessoal de Trump com a liderança de um aliado histórico seria decisivo no cerco ao Irã. And together, Mr. President, we will achieve this peace. Estados Unidos e Israel talvez tenham atingido o ápice do seu alinhamento longevo sob o comando de Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Ambos compartilham a visão de que o Irã é uma ameaça existencial ao Oriente Médio e de que mais tentativas diplomáticas seriam inúteis. Mas no meio desse cenário caótico, em que os líderes das nações tomam decisões em reuniões fechadas, havia um elemento sem voz: a população iraniana. Talvez a verdade mais importante e também esquecida sobre o Irã é que o povo iraniano não é o regime iraniano. Neda Agha Soltan tinha 26 anos quando saiu de casa em junho de 2009 para participar dos protestos do Movimento Verde em Teherã. Era uma estudante de filosofia que gostava de música e tinha acabado de se inscrever em aulas de canto. Em meio à manifestação, um franco-atirador ligado à Guarda Revolucionária do Irã a acertou no peito. Neda morreu em menos de 2 minutos, filmada por um celular. Women are not second-class citizens. They're probably third or fourth-class citizens. And the regime has morality police who patrol the streets looking for women who have their heads colored or acting in an immoral way. In 2022, a young woman, Mahdi Amini, was caught apparently not wearing a hijab, was beaten to death. And there was a women's revolution at that time. The women were subsequently beaten, killed. Those who were arrested were brought into prison and raped repeatedly before sending them home. I think it gives you a good idea of the role, the status of women in Iran. A morte de Mahsa Amini desencadeou os maiores protestos desde a Revolução de 1979, sob o lema que ecoou pelo mundo: Mulher, Vida, Liberdade. Segundo a ONG Iran Human Rights, mais de 550 manifestantes foram mortos durante os protestos de 2022 e 2023, incluindo ao menos 68 crianças. Mais de 20 mil foram presos. O regime executou publicamente manifestantes. Mohsen Shekari, de 23 anos, foi enforcado por guerrear contra Deus após bloquear uma rua. Majidreza Rahnavard, de 23 anos, foi enforcado de um guindaste em praça pública, 4 semanas após sua prisão, sem julgamento justo. אממה, אם לוקחים, מה שכן, אם לוקחים 100% את האיראנים, להתעלם לרגע מקבוצות אתניות, 100% איראנים, 30% מהם בערך הם ליברלים, מובהקים, אנטי דת, אנטי משטר איראני. זה 30%. 30% בערך, 20%, 30% בערך הם תומכי משטר באופן מובהק. משמרות המהפכה, בסיג', כוחות קודס, משטרה, צבא, במשפחות שלהם, זה 30%. 40% באמצע הם לא ליברלים אנטי דת, והם לא תומכי משטר באופן מובהק. הם הרוב הדומם. הרוב שבא ואומר, אני לא רוצה לבעוט בכל הדת ומסורת וערכים, לא, אבל אני גם לא תומך במשטר האיראני שרוצה הרפתקאות ומיליציות וכיבושים. תן לי את הכלכלה שלי, אני רוצה לחיות בכבוד. וזה 40% הדומם. לכן מה שרואים על המסכים, ש90% סובל, זה לא מדויק. וזאת גם הסיבה ש50 שנה המשטר הזה מחזיק מעמד.
שיש לו 30% נדבך מרכזי שתומכים בו. 40% הם דומם, שלא מסכנים אותו. אתם רואים 30% הזרם הליברלי יוצא לרחוב, ו-30% תומך משטר מדכא אותו. במסכים אתם רואים את המפגש הזה, אבל מתחת למפגש הזה יש כמה רבדים אחרים. Durante 40 anos, a República Islâmica construiu sua defesa estratégica através de uma rede de milícias e organizações armadas, o chamado Eixo da Resistência. A guerra com o Irã começou quando os grupos terroristas aqui na região começaram a lançar seus mísseis, seus foguetes e cometer ataques terroristas contra Israel. O Estado de Israel não faz fronteira com o Irã, mas o Irã faz fronteira com Israel através do Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis que atuam no Iêmen. Todos esses grupos terroristas são armados pelo regime iraniano, são financiados pelo regime iraniano, são treinados pelo regime iraniano. Então, quando o Hezbollah lança seus mísseis em direção a Israel, na verdade, quem está lançando esses mísseis é o regime iraniano, que está fazendo isso através do Hezbollah. Quando o Hezbollah decidiu entrar nessa guerra e cometer o maior erro da história do Hezbollah, foi por causa que eles têm uma dependência do regime iraniano. Eles são totalmente alinhados. O Hezbollah não existia antes do regime dos ayatollahs e não vai existir quando acabar o regime dos ayatollahs. Porque os grupos terroristas aqui, que são patrocinados pelo Irã, eles são totalmente alinhados com esse regime. Então, quando nós combatemos o regime iraniano, nós estamos combatendo também os grupos terroristas aqui na região. Israel respondeu com uma campanha militar devastadora. Um ataque aéreo israelense atingiu o centro de comando do Hezbollah no sul de Beirute. Hassan Nasrallah, que comandava o Hezbollah desde 1992, foi morto. Na mesma semana, vários outros comandantes de alto escalão foram eliminados, incluindo o general Abbas Nilforushan, da Guarda Revolucionária Iraniana. בגלל 7/10 הם חלשים מאוד כדי להתערב. אבל זה חלק מהתוצאות של 7/10. התוכנית של המשטר האיראני הייתה אחרת לגמרי. אבל בגלל 7/10 ואותו טעות של חמאס, יש לנו הרבה יותר מרחב תמרון בשנתיים האחרונות. עכשיו רואים את התוצאות מול המשטר האיראני. בגלל זה גם חמאס או חזבאללה לא כל כך מתערבים, כי הם חלשים מאוד. O Hamas, após meses de guerra em Gaza, estava reduzido a células dispersas e liderança fragmentada. Ismail Haniyeh, o chefe do núcleo político, havia sido assassinado por Israel em Teherã. E Yahya Sinwar, o arquiteto do 7 de outubro, foi morto em combate em Gaza. We know that in Iraq there are also Iraqi militias, and we understand that everything needs to be dismantled, including the militias in Iraq. So Israel, according to intelligence, is pinpointing its attacks and focusing on degrading the Shia Axis capabilities. E então, veio o golpe final. Em dezembro de 2024, o regime de Bashar al-Assad na Síria caiu. אסד היה אחד הזרועות המרכזיים של התבססות של המשטר האיראני על גבולות של מדינת ישראל, גם מזירה של סוריה וגם מזירה של לבנון. כשאסד נפל, האיראנים איבדו את הקשר שלהם להיות על גבולות של מדינת ישראל. Com ele, caíram as rotas de abastecimento terrestre que conectavam o Irã ao Hezbollah via Iraque e Síria. O aliado mais poderoso do Irã na região estava vivo, mas incapaz de lutar. Ainda sobre os Houthis, autoridades acreditam que o grupo rebelde sequestrou 6 tripulantes, depois de afundar 2 navios no Mar Vermelho. O grupo diz que os ataques são contra Israel e em solidariedade aos palestinos na faixa de Gaza. No Iêmen,
Os Houthis haviam lançado mais de 520 ataques em 18 meses, atingindo 176 navios e reduzindo o tráfego de contêineres no Mar Vermelho em 90%. Mas a Operação Rough Rider, lançada por Donald Trump em março de 2025, respondeu com 774 ataques aéreos. Os Houthis não haviam sido derrotados, mas estavam contidos. Para o planejamento estratégico americano, a conclusão era clara. O escudo, que durante 4 décadas havia inviabilizado um ataque direto ao Irã, estava destroçado. Historicamente, a Rússia funcionava como o guarda-chuva diplomático e militar do Irã. Mas em 2025, a guerra na Ucrânia havia consumido recursos militares, atenção diplomática e capacidade industrial russa em uma escala que ninguém previu. רוסיה עסוקה כבר המון שנים במלחמה שלה עם אוקראינה, היא לא רוצה עכשיו לפתח עוד מלחמה ומעין ליצור מלחמת עולם שלישית אל מול ארצות הברית, ובאשר לסין, סין רוצה שקט, סין רוצה את הכלכלה שלה חזקה, היא אומרת אוקיי, עדיף לא לפתח עימותים אל מול כל העולם, צריך לשמור על המדינה שלנו, צריך לשמור על הכלכלה שלנו, אז כנראה שאיראן תיפול, אנחנו נמצא מישהי אחרת. China has not developed the naval capacity yet. It's trying to very, very hard. It's not quite there yet. We can't rule out some type of Chinese intervention. I think one of the factors that expedited the American intervention was the realization that Russia and China were going to provide Iran. I think Iran has maybe been surprised at the fact that nobody's coming to their aid. And they appear to have no friends in the world. ובעצם איראן מתחילה להישאר לבדה כאן באזור של המזרח התיכון בקרבת ישראל. אם אנחנו מוציאים את זרועות התמנון, את הפרוקסי האיראני, איראן נשארת רק עם רוסיה וסין. ועכשיו, במהלך המבצע הזה, שאגת הארי, המלחמה של ישראל וארצות הברית אל מול איראן, אנחנו רואים לאט לאט שאיראן נשארת לבדה לא עם רוסיה ולא עם סין. Para Washington, isso significava que a Rússia não iria intervir militarmente. A oportunidade que se abriu pela fraqueza dos proxies iranianos era ampliada pela distração russa. אני פחות בקיא בשיח של רוסיה וסין. אבל יש עיקרון אחד. כל עוד אינטרסים שלהם לא נפגעים, אז לא מתערבים. אז אם הם לא מתערבים, ככל הנראה, יש דילים מאחורי קלעים בין ארצות הברית לרוסיה וסין, שהם שומרים על אינטרסים שלהם. אז בסוף זה הכל אינטרסים. הכל אינטרסים. Mas havia ainda outra camada de proteção iraniana que precisava ser removida antes que um ataque americano fosse viável. As defesas aéreas do próprio Irã. E Israel cuidou disso. ישראל רצתה להשמיד את כל מי שבא לרעתה. היו נציגים איראנים בלבנון, היו נציגים איראנים בסוריה. התקיפה הראשונה הייתה בסוריה כאשר ישראל חיסלה את מוחמד רזה זאידי, מפקד הבכיר ביותר של האיראנים בסוריה ובלבנון, האיש החזק ביותר, האיראני החזק ביותר מחוץ לכותלי איראן. אז האיראנים אמרו, אנחנו נגיב על כך, ובאמת ראינו את התגובה האיראנית, כמאות טילים ונחילי כטב"מים היו בדרכם פה לישראל, ואז ישראל התחילה לתקוף. פעם הראשונה היא תקפה מכה קטנה, כדי לסמן להם, תתכוננו, אנחנו באים. פעם שנייה הייתה עוד מתקפה קטנה, תחכו, אנחנו באים, זה סימן. הפעם השלישית, והיה מבצע עמק לוי, מבצע עמק לוי, ישראל השמידה להם המוני מטרות, גם גרעין, גם טילאות בליסטיקה, גם מטרות אזרחיות, גם פגיעה במתקנים אסטרטגיים כמו מתקני נפט שבאיראן. Chief Hossein Salami, the so-called head of the snake, was killed in the attack. A ofensiva durou até 22 de junho, quando os Estados Unidos se juntaram com ataques coordenados na chamada Operação Martelo da Meia-Noite. A short time ago, the U.S. military carried out
massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. בעצם ארצות הברית תקפה באיראן בגלל שהיא הייתה צריכה לבוא לעזרת ישראל. ישראל עם כל היכולות שלה לא הייתה יכולה להגיע למקומות אסטרטגיים כמו מתקן הגרעין בפורדו שבאיראן. באמת הוא היה חצוב בתוך לארצות הברית. היו את הטילים שחודרי הבונקרים, היה להם את המפציצים של ה-B2, ה-B2. But it's amazing to see that following this 12-day war, Iran, instead of saying, okay, we understand that we were overwhelmed, Israel and the US are much stronger, maybe we should, stop the aggression. No, they did exactly the opposite. They armed again their proxies. They moved towards the production of nuclear weapons once again, and they continued massive production of ballistic missiles. We see how dangerous they are, how devastating these hits are in Israel, and they want more than 10,000 of these ballistic missiles. This is their aim. So Israel and the US got to the conclusion this regime is not going to stop. A Guerra dos 12 Dias revelou que o Irã era vulnerável por via aérea e que suas instalações nucleares, embora dispersas e parcialmente subterrâneas, podiam ser atingidas. Os israelenses tinham, inadvertidamente ou não, preparado o campo de batalha. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Na madrugada de 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram simultaneamente a maior operação militar contra o Irã desde a Revolução de 79. Israel a chamou de Operação Leão Rugindo. O Pentágono a batizou de Operação Epic Fury. The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. Você já se perguntou por que essa região não consegue se ver livre de um conflito que já atravessa séculos? A resposta não está nas notícias de hoje, mas na história. Por isso, a Brasil Paralelo fez uma investigação inédita, o Raio-X Guerra do Irã. A nossa equipe mergulhou na trajetória da antiga Pérsia até a guerra atual, trazendo fatos verificados, fontes primárias e uma linha do tempo detalhada para você entender a lógica por trás de cada tensão e como isso afeta o equilíbrio do mundo e, consequentemente, a sua vida. Não é apenas sobre o que acontece lá fora, é sobre como esse conflito pode bater à nossa porta. Mas atenção! Este material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa comprometer o limite do seu cartão de crédito com uma assinatura anual. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos este documentário e mais de 100 produções originais da BP. Além de filmes premiados, um catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. O que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte de um vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e tem um detalhe, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição do YouTube ou pelo QR Code que está na tela. Aproveite o plano mensal da BP e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você e até breve.